nas enquetes que eu fiz, tá feio o negócio, viu? Tá bem feio. Esperar um pouquinho. Eu quero que vocês. Ai, que bom, Ana. Que bom que tá ouvindo bem. Eu quero que vocês me falem aí, tá? Mulheres que estão aí, mães que vivem, né, esse dilema, que vocês contem aqui, compartilhem como que foi a experiência de vocês, como que está sendo, porque tudo isso ajuda as outras mulheres, né, que estão passando. Olá, Cristina, bem-vinda. Boa noite. Quem tá aqui é mãe, deixa eu ver aqui quem eu conheço, é mãe, deve ter passado já por esse período, né, de dificuldade no relacionamento, de dificuldade na própria feminilidade, né, após a maternidade. Quem tá aí já me fala se já viveu isso, se está vivendo. Vamos mandar o aviãozinho aí, né, pra gente convidar mais pessoas para participar dessa live, pra gente espalhar informação. Gente, tá ok? Vocês estão me ouvindo? Porque parece que o meu travou. Não. Eu sou mãe, já são adultos, graças a Deus foi tranquilo. Que bom, Cristina. Olha, é bom, né, para quem está passando por isso, saber que passa, né? Tá tudo ok então? Vamos começar, né? Olá, Fran, bem-vinda. Boa noite. Então, me contem aí da história de vocês, tá? Sobre como que vocês viveram a sexualidade depois da maternidade, como que vocês vivem, né? Como que mudou. Aninha, filha de 3 anos, a sexualidade não é como antes. Verdade, muda bastante coisa, sim. Mas com 3 anos, Ana, já podia estar diferente, né? Já podia ter resgatado aí, quem sabe, essa questão do casal, né? Então, ali nas enquetes, uma pergunta que eu fiz, se a libido tinha diminuído depois da maternidade. 91% respondeu que sim, tá? E naquela outra enquete de se era satisfatório ou eu fiz uma brincadeirinha lá, se isso existe, 80% clicou nessa questão de que sexualidade existe após maternidade. Vandréia, filhos de 5 e 4 anos, mudou muito, ok? Fala um pouquinho mais sobre o que mudou, o que você sentiu que mudou, tá? Por quê? Porque na enquete, ali naquela caixinha de resposta que eu abri, eu não lembro direito a pergunta, mas era o que você sentiu que afetou ou afeta ainda a sua sexualidade depois da maternidade. Então, quais foram as respostas? Vergonha do corpo, tá? Pelas mudanças do corpo, por não ter conseguido voltar, né, ao corpo que tinha antes. Sobrecarga das funções, de conseguir administrar aí o papel de mãe, né, que exige bastante, de dona de casa, de profissional e de esposa. Apareceu bastante a falta de tempo e o cansaço, tá? Então, assim, sim, tudo isso de fato acontece, né? Muitas mudanças depois da maternidade, até a questão hormonal, a gente nem vai entrar muito nesse ponto hoje da questão hormonal, porque nós sabemos que muda bastante durante a gestação e no pós-parto. Pode demorar aí até 1 ano, né, para os hormônios voltarem ao normal, se reestabilizarem. Então isso é algo que cada mulher vive de uma forma, tá? Sobrecarga,
Sim, quem aí de vocês sente essa questão da sobrecarga e quem de vocês conta com a parceria, né, o compartilhamento das funções do marido, tá? Porque isso apareceu bastante relacionado assim a não ter essa divisão de funções. A mãe acaba pegando e muitas vezes ela faz isso até de forma inconsciente, ela pega mais do que ela deveria, ela faz mais do que ela deveria, ela não permite que esse pai entre na relação e faça parte dele, né, desempenhe todas as funções como pai, então isso acaba sobrecarregando. Quem se sente sobrecarregado aí de vocês, mulheres, é bem importante vocês fazerem essa avaliação, o quanto vocês de fato estão permitindo que os parceiros aí, os companheiros, entrem na função paterna, tá? Muitas mulheres elas se queixam, elas se sentem sobrecarregadas, elas acham que o marido não faz o que poderia fazer, mas tem um mecanismo inconsciente que impede ela de realmente abrir o espaço na relação para esse pai, tá? Ela fica numa relação aí de simbiose com o filho, então só ela que sabe acalmar, só ela que sabe fazer arrotar, só ela que sabe dar o banho, só ela que sabe isso, ou a criança se acalma mais fácil com ela, enfim, cria uma série de justificativas aí, tá? Acho que a gente conversou sobre isso também na live anterior, tá? Vandréia, sobrecarga de funções à noite, horário que temos para curtir e dar mais atenção para eles. Cansaço bate, passa dia após dia e entra na rotina. Estão em uma fase que exige muito, são muito dependentes. Então, André, você falou aí algo que é da realidade de todo mundo, assim, essa questão do quanto os filhos exigem. Na verdade, eu não sei se tem uma fase que vai exigir menos, porque são desafios diferentes, né, cada idade, e eu vejo os que eu atendo que têm filhos com uma idade maior do que os meus, por exemplo. Eles também se queixam dos desafios da idade ali, da pré-adolescência, da adolescência, né? Então, a gente nunca vai chegar num estado, eu penso, de tranquilidade em relação aos filhos para que então a gente possa retomar a vida de casal. Se a gente esperar isso, a gente vai ter que esperar, sei lá, os filhos, quem sabe, saírem de casa, né? Casarem. Só que aí entra um outro ponto que a gente vai falar, que o casal já não se conecta mais, se ele não conseguiu se conectar até lá. Então, o nosso desafio é justamente repensar por que é que nós estamos sobrecarregadas, o que a gente pode fazer, por que isso está afetando essa vida íntima do casal, né? E como que a gente pode fazer para incluir isso no dia a dia, tá? Esse é o nosso desafio aqui. Cristina, sobrecarga existe até hoje, pois eles ainda estão em casa, mas o meu marido sempre me ajudou nos afazeres de casa e também conversa bastante com eles. Aí, então, Cristina, você está trazendo essa tua experiência com filhos já um pouco mais velhos, né? Que talvez não sejam tão dependentes de você como as crianças, mas que também gera muitos desafios, né? Então, assim, primeiro, o quanto você, mulher, deixou a maternidade tomar conta de você, tá? A maternidade é apenas um dos papéis que você desempenha. Então, antes de ser mãe, você era mulher, você era esposa, você era profissional. Tenta fazer uma análise aí, né? Um gráfico para você, o quanto você se coloca em cada um desses papéis. Porque talvez a sobrecarga seja você que esteja criando para você, tá? Oi, Ju, bem-vinda. Como que você avalia isso, tá? Porque a maternidade, ela é parte do teu dia, mas ela não pode ser o teu dia inteiro, a não ser que você tenha escolhido isso, né? A não ser que você, por, enfim, N razões, tenha decidido ser assim, se dedicar integralmente à maternidade, né? Então, como que você está encarando isso? Como que você está dividindo esses papéis? E qual a porcentagem que você está deixando para o seu papel de esposa?
Porque o que que acontece, gente? A maioria, na verdade, das mulheres que têm a diminuição da libido, que não conseguem mais, não tem mais esse tempo do casal, não conseguem achar tempo, né, no dia a dia. Quando a gente vai fazer uma avaliação, né, e eu encaminho muitas mulheres para fazer uma avaliação médica de realmente o quanto são os hormônios que estão interferindo. Vamos contar aí, sei lá, depois de 1 ano da criança, vamos dar esse prazo. Eu não estou falando que 1 ano é sem vida sexual ativa, tá? Eu tô falando que 1 ano, mais ou menos, os hormônios demoram para se restabelecerem. Vamos pensar nisso desse 1 ano para frente. E as mulheres que não conseguem retomar, não conseguem acessar de novo a sua feminilidade, não conseguem retomar isso, enfim. A maioria, gente, não está relacionado a uma disfunção de hormônio. A maioria está relacionada a uma disfunção emocional. Porque a maternidade, ela veio daí justamente como a justificativa que faltava para eu não precisar entrar em contato com essa realidade que em algum momento me foi ruim, que em algum momento foi traumática, ou que eu, assim, nunca encontrei sentido. Então, a maternidade, muitas vezes, ela se sobrepõe por conta disso. Porque a mulher já tinha alguma falta de desejo, ou realmente a sexualidade para ela era um tabu, um grande desafio interno, um grande bloqueio. E aí, quando vem o filho, pronto, é como se o inconsciente dela, assim, respirasse aliviado, porque agora eu tenho a melhor justificativa, né? Que é ou o cansaço, ou a falta de tempo, ou a sobrecarga, ou enfim, né? É o filho que não dorme direito, é eu que tenho que ficar indo toda noite, porque esse filho tem medo, esse filho tem aquilo, tem isso, tem aquilo. E aí, entra mais um ponto que acontece nesse sistema que vai adoecendo, tá, gente? Porque quando o sistema do casal, o casal é o sistema primário que deu origem, né, a essa família. Quando esse sistema começa a entrar em desequilíbrio, em disfunção, o sistema todo começa a adoecer, psiquicamente e emocionalmente também, tá? Então, as crianças que têm muito medo e que precisam dormir com os pais, que vão todas as noites para o quarto dos pais, ou que os pais trazem essa criança. O que é? Essa criança está sendo escudo de alguém, de alguma coisa. Então, o que é? O que essa criança? Qual a função dessa criança ali? Tá? Dificilmente, gente, é uma disfunção da criança, tá? Quando eu atendo crianças aí, né, da sua idade de, sei lá, 3, 4, até 7, 8 anos, eu não atendo só a criança, porque tem algo no sistema que está interferindo no desenvolvimento psíquico dessa criança e ela está mostrando. Então, para vocês aí que têm os filhos todos os dias, ou a maior parte dos dias, dormindo com vocês, ou que vocês dormem no quarto da criança, não é necessidade da criança. É alguma necessidade sua. Então começa a olhar para isso, porque aí você já vai conseguir descobrir e desvendar muitas coisas da tua sexualidade, tá? Quando chega alguém assim no consultório e fala que porque meu filho dorme comigo, já tem 3 anos, já tem 4 anos, tem 5, tem 7, tem 8, tem 10, já me acende um monte de alertas, porque tem algo a mais por trás disso tudo, tá? Então cuidem para os filhos de vocês não serem escudos, para que vocês não coloquem eles para proteger vocês do sexo, tá? Vocês têm que olhar para essa parte, vocês têm que resolver o que tem aí de pendente nisso, qual é o tabu, quais são as crenças limitantes que vocês carregam em relação a isso, para que essa criança não carregue esse peso, tá? Precisa fazer uma live voltada para a paternidade. Aqui dividimos muitas funções, ambas as partes afetam. Sim.
É que é muito difícil, André, de vir os homens aqui, né? A maior parte do público são as mulheres. Mas quem tiver aí com os maridos, coloca aí para eles ouvirem, né? Porque nessa questão da sobrecarga, então, observa se você não está querendo tomar conta demais, se você não está controlando demais, tá? Se você não quer estar no controle demais. E chama esse marido e tenha uma conversa de que a responsabilidade é dos dois. Então, se ele está se queixando que você não tem tempo, que você não tem desejo, que você não procura ele, que vocês não estão tendo uma vida sexual ativa, é simples, tá? Recadinho para os homens. Divide o trabalho que o tesão volta, tá? Então, faça com que dê espaço para que esse pai tome a função dele, para que esse pai se responsabilize pela parte que é dele, tá? Seja bem clara, que assim, realmente não vai ter como ter energia para o sexo se você vai gastar toda a sua energia no trabalho, na casa e com as crianças. Só que isso, gente, a gente tem que partir de um princípio muito simples, mas que é o mais importante de todos numa relação, que é a comunicação. A maioria das mulheres não fala isso. A maioria das mulheres faz o quê? Fica ali esperando que o homem se toque. Fica esperando que ele adivinhe o que está passando na sua cabeça. Que com a sua cara feia ele entenda o recado. E não é isso que vai acontecer, né? A comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. A gente tem que tirar essa fantasia aí de que o homem tem que adivinhar. Não vai adivinhar. Primeiro porque tem essa questão mesmo de diferença de funcionamento cerebral, então o homem não é tão ligado a esse tipo de detalhe. E segundo que você vai se frustrar ainda mais, porque você vai ficar esperando que ele tome uma atitude, você não vai falar qual é a atitude. Muitas vezes, gente, mulheres, para o homem também é difícil. Talvez ele nem saiba como é que se faz isso. A gente tem que ter esse olhar para a vida desse companheiro que a gente escolheu. Porque às vezes ele está preso lá no que ele recebeu de modelo de pai. E mudou muito o modelo de pai que se tinha e o modelo de pai que se tem hoje. Mudou muito o modelo de mãe que se tinha e o modelo que se tem hoje. Então, pode ser que esse homem esteja preso lá nas crenças dele de que não é função dele dar banho, trocar a fralda, ajudar na casa. Talvez ele esteja preso, e eu vejo muito isso no consultório, que a função dele é dar o sustento, né? É trazer a maior parte do dinheiro, enfim. Então conversa com ele, pergunta como que ele vê isso e fala de você. Fala do quanto você não está dando conta, fala do quanto está pesado, que se continuar assim dessa forma, realmente daí não adianta você correr atrás de nada, né? Não adianta você correr atrás de suplementação de hormônio, de nada, se você não tiver essa conversa bem franca com o teu parceiro. Fala para ele da tua necessidade, fala do que está difícil. Se você não colocar isso, você não vai estar abrindo espaço para ele e você não vai estar dando espaço para você, né? Porque se você não se cuidar, se você não tiver esse momento também para você, ninguém vai cuidar, tá? Vai todo mundo achar que você dá conta de tudo e a gente não precisa dar conta de tudo, tá? Aí entra aquela questão que a gente falou na semana passada, na live passada, que é a culpa, né? A gente não precisa carregar essa culpa, a gente não precisa fazer tudo. Por isso meu marido sempre me ajudou, porque ele quer que eu tenha tempo para nós. Olha aí que legal, Cristina. É isso. Mas tem que ter essa comunicação. Você tem que falar para ele que você também quer esse tempo para o casal, que você também sente falta desse tempo. Então vamos dois juntos criar uma estratégia. Para quê? Para que a gente organize a nossa rotina de tal forma que sobre um tempo para a gente, né? Vamos organizar a rotina dessa criança, vamos colocar essa criança para dormir cedo, que é o melhor horário que tem para dormir. A gente falou sobre isso naquela live com a doutora Leise, tá? Tá lá no YouTube para quem não assistiu, o quanto é importante a criança dormir cedo, o quanto isso faz bem para o cérebro dela.
Então, vamos estabelecer rotina que faz bem para a criança porque ela se sente segura, e isso ajuda o psiquismo dela a desenvolver melhor. Vamos estabelecer essa rotina, mas vamos sentar os dois. Não adianta vocês quererem que ele adivinhe isso, não adianta você montar uma coisa e você impor para ele, porque daí provavelmente ele vai se sentir acuado e vai entrar no modo de defesa, que normalmente é um ataque, e aí vocês vão entrar numa briga, numa discussão, aí o que você vai falar? Ai, tá vendo? Não adianta contar com você, enfim. Vandréia, com meu marido é muito parceiro, que bom. Que assunto maravilhoso, todas as mulheres teriam que estar assistindo. Sim, Cristina, manda o aviãozinho aí para vocês convidarem mais pessoas, e depois a gente vai ficar aqui 24 horas no Instagram e depois vai pro canal do YouTube. Então lá vocês também podem compartilhar, né, com mais pessoas. Então assim, quem aí quer realmente resgatar a sua sexualidade, quem aí entende a importância do relacionamento conjugal, porque afinal, gente, é através do relacionamento conjugal que vocês tiveram esse filho, que vocês deram a vida para alguém. Então essa dupla tem que ser valorizada, tem que ser considerada, tem que ser respeitada. Não tem como você deixá-la de lado, porque logo o sistema todo vai adoecer, né? Ou, bom, aí a gente abre espaço para uma série de coisas, né, que podem acontecer na relação. Mas aqueles casais que ficam somente nas funções de pai e mãe, que eles não conseguem se resgatar como marido e mulher, eles vão carregando esses filhos, normalmente tem uma tendência aí para serem pais super protetores, que acabam criando uma dependência emocional com os filhos. Então são aqueles filhos que não conseguem sair de casa, né, construir seu caminho, a sua autonomia, a sua independência, porque tem ali uma dependência emocional desses pais. E aí é como se eles tentassem assim, protelar o máximo possível do tempo para que esses filhos saiam de casa. Porque a hora que esses filhos saírem, esses dois vão ter que se olhar de novo e eles já não se reconhecem mais como marido e mulher. Então, se os filhos saíram, a função pai e mãe já não faz sentido. E aí esses casais normalmente entram em crise, muitos até se separam por conta disso, tá? Além do que isso gera um peso para esses filhos muito grande, tá? Tem filhos que realmente não conseguem sair de casa para manter inconscientemente, tá, gente? Para manter esse casal unido. Eles não saem, eles não se desenvolvem profissionalmente, ou eles não conseguem casar, enfim, eles não conseguem sair para manter esse casal unido. Então, são muitas coisas que influenciam, né, no desenvolvimento do psiquismo. Então, se você tá aí, tá querendo mudar, tá percebendo que tem algo disfuncional, primeiro, vamos comunicar para o parceiro o que você está sentindo, tá? O que está te atrapalhando, e vamos fazer essa autoanálise de como você vive a sua sexualidade, tá? Do quanto isso é importante para você. Você não tem que fazer porque você está se sentindo obrigada, você não tem que fazer porque o seu parceiro está te pressionando. Você tem que se sentir conectada com isso. Oi, Rosali, bem-vinda. Oi, Emília, boa noite. Então, qual que é o significado do sexo para você? Da sua sexualidade como mulher? Como você sente isso? Como você vive isso? Como você recebeu isso? Quais são as crenças que tem aí dentro de você que te impedem de reconectar com a tua vida sexual depois dessa maternidade? Freud já dizia que quando uma mulher tem um filho, ela já não precisa mais do homem, por conta das crenças, inconsciente, tá, gente? Por conta das crenças de que sexo era para a procriação até poucos anos, né? A questão do prazer, a gente falou esses tempos numa live também, né? A permissão do prazer à mulher.
Então, será que você está presa nessas crenças e aí a hora que veio a maternidade, tudo isso veio à tona? Você nem tem consciência de tudo isso, mas aqui dentro do teu inconsciente, tudo isso vem à tona e te leva para esses comportamentos de afastamento, de distanciamento do seu parceiro. Tem que fazer essa análise, gente, senão a gente não consegue sair desse bolo que a gente se enfiou, né? Que o nosso inconsciente nos levou. Então faça essa análise, como que é para você viver a sua sexualidade? Lembrando que, gente, claro que a sexualidade ela vai mudando conforme as fases, né? Sim, vai mudar depois da maternidade? Claro que vai mudar. Oi, Aranelli, bem-vinda! Vai mudar? Vai mudar, mas assim vai mudar de quando você tinha 18 anos, vai mudar para quando você tem 30, vai mudar para quando você tem um filho, vai mudar depois que você tem dois, vai mudar na menopausa. Sim, não é essa questão, a gente não tem que ficar, muitos casais ficam presos na ideia, na fantasia de que tem que viver sempre como era lá com 20 anos. Não, não é isso, tá? Isso é fantasia. Vamos viver a sexualidade de acordo com a fase, de acordo com o que a gente está passando, mas a gente tem que viver, porque o sexo é uma energia vital, é uma energia que nos leva para a vida, tá? Que nos leva para frente, porque é através dele que nós temos a vida, né? Então é uma energia vital. E muitas pessoas, muitas mulheres lá no meu consultório têm uma resistência quando eu falo isso, chega assim, doer para ela, porque aquilo não faz sentido, ela não consegue entender como que aquilo é importante, como que aquilo é uma energia vital, por que que tem que ter, né? Não é que tem que ter, é que é importante para mim ter, é que isso me faz bem, isso me gera. A gente não está nem falando dos benefícios aí, né? Que a ciência está cada vez mais comprovando os benefícios do sexo em relação à saúde física e à saúde mental e emocional, tá? Mas o quanto isso pode ser bom para mim, o quanto isso pode ser prazeroso para mim. Cristina, o importante, se possível, sempre cuidar da saúde física e mental e sempre fazer atividades físicas, porque isso ajuda bastante na sexualidade. Sim, Cristina, na verdade isso que você falou é uma questão do autocuidado que muitas mães também, deixam escapar depois da maternidade, tá? O que você faz para você? Qual o momento que você cuida de você, que você faz tua unha, que você arruma teu cabelo do jeito que você gosta, ou que você, sei lá, que você dá a tua caminhada, que você escuta a tua música, isso é importante. Entra naquele ponto que eu falei de que a gente não pode deixar a maternidade tomar conta da gente, como sendo a única coisa que a gente vive, porque em algum momento isso vai gerar uma sensação de vazio, em algum momento isso vai gerar uma impotência, a gente não vai dar conta, porque a gente não está conseguindo nem cuidar da gente, daqui a pouco como é que eu vou cuidar desse filho, né, dessa criança ou dessas crianças, tá? Camila, bem-vinda, Neco, Patrícia, bem-vinda. Um fator que em minha profissão observo muito a sobrecarga gera transtornos psicológicos, onde na maioria das vezes entra na terapia medicamentosa, isso pode afetar a libido. Sim, Vandréia, que bom que você tá aí. Gente, a Vandréia é da Vita Fórmula, a gente fez com ela e com a Fran a live sobre fitoterapia. E, Vandréia, aproveitando esse tema, agora em junho, eu vou fazer lives, como é mês dos namorados, lives só sobre relacionamento. Pensa aí sobre a gente fazer uma live juntos sobre sexualidade e fitoterapia, o quanto a fitoterapia pode ajudar para quem se percebe aí com alguma disfunção sexual, tá? Com uma libido ruim, né? Baixa. E sim, muitos medicamentos, gente, afetam a libido, muitos. Antidepressivos e ansiolíticos, sim, afetam. Isso quer dizer que você não tem que fazer o tratamento? Não, não quer dizer. Você tem que fazer o tratamento, porque se você não tratar, os sintomas ansiosos, depressivos, também vão afetar a tua sexualidade, tá? Então, o negócio é a gente tratar. Só que é um conjunto, tá? Muitas vezes, como a medicação tá afetando, você vai ter que buscar outras alternativas. O exercício físico, a atividade física é sim muito importante porque ela vai liberar todos os neurotransmissores que nos trazem
sensação de bem-estar, de prazer, e isso faz com que a gente fique melhor. Se a gente está melhor aqui com a gente, nós vamos conseguir estar melhor com o parceiro nessa caminhada aí, tá? Então a questão é, quem que entrou aqui? Andréia, bem-vinda. Nazi, bem-vinda. Então a questão é, você vai deixar a maternidade tomar essa máscara de vilã da sua sexualidade por quanto tempo? Você vai usar isso como muleta por quanto tempo? Porque não dá para usar como muleta, tá? Não dá. Tem muitas mulheres que sim, gente, eu não tô falando que vocês têm que sair do pós-parto, tá? É ali 30 dias, 40 dias já com a libido lá em cima. Não, é tudo muito novo, é um processo, né? É difícil esses primeiros 40 dias, mas o teu corpo a partir dali, a partir dos 40 dias, já vai estar pronto para voltar à sua atividade sexual normal, tá? Também não estou falando que tem que voltar com uma frequência que tinha antes. Cada casal, por isso que é importante, gente, essa comunicação, essa cumplicidade entre o casal, tá? Para que esse homem também entenda tudo que está se passando, para que ele participe de tudo que está acontecendo e que esse casal vá aos poucos se reconectando, se reconstruindo, se redescobrindo nesse novo jeito de ser, nessa nova rotina que agora sim é muito mais tumultuada. Mas essa redescoberta que tem que acontecer, que acaba que muita gente larga a mão, deixa, aí passou 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e nada. Ou, sei lá, esse casal transa uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, isso vai gerando um desgaste na relação também, né? Então, cuidem disso. Quem aí tá passando por essa, ou vai passar, eu sei que tem algumas grávidas aqui, ou vai passar, presta atenção, se você conseguir, quando eu atendo as gestantes, a gente sempre faz esse trabalho já de pensar, de conversar o casal sobre isso, de como que eles vão criar estratégias para depois que passar aquele turbilhão de emoções do nascimento, eles poderem se reconectar. A questão é a prioridade, o quanto você quer estar de novo na sua função de esposa, na tua feminilidade, na tua sexualidade. Quanto isso te faz bem. E se não te faz bem, corre procurar ajuda. Por que é que não te faz bem? Porque não é para ser assim. Não é para ser assim, tá? É para você se sentir livre, é para você se sentir leve na tua sexualidade, para você viver ela da forma como você quer, do jeito que você quer, tá? Mas você tem que ter essa escolha, você não pode estar presa, paralisada nas tuas crenças, nos teus tabus, enfim. Então busque ajuda se você tá vendo que o negócio não tá engrenando, tá? Outra coisa bem importante sobre o quanto a sexualidade muda. Claro, né, gente, que depois que você tem filho, você não pode fazer as mesmas coisas que você fazia quando era só você e seu marido em casa, né? Óbvio que isso vai mudar, você vai ter que ter cuidados a mais que antes você não tinha. Mas ainda assim é possível, o casal precisa acessar a criatividade. Isso é super possível se eles estiverem conectados, tá? Então, vai ter que, com certeza, usar a criatividade, vai ter que ter paciência, vai ter que estabelecer a rotina dessa criança para que vocês também fiquem mais tranquilos. Entra aquela questão que a gente falou na live passada sobre a rede de apoio. Então, se vocês puderem ter alguém, né, depois que esse bebê já está maiorzinho, ou criança, enfim, que fique uma vez por mês, que seja com essas crianças, a babá, enfim, a madrinha. A gente falou semana passada, tinha uma madrinha super presente aqui na live. Enfim, você cria isso, tá? Você tem que construir esse espaço. Se você não construir, não vai acontecer. Ainda mais se você estiver usando isso como uma muleta para que você realmente quer ficar longe da sexualidade, tá? Então, cuidado com isso. Cuidado para não jogar esse peso para os seus filhos,
deles te defenderem da sexualidade, tá? Mesmo passando essa pandemia, porque ela vai passar, poderia continuar essas lives. Sim, Cristina, toda terça eu faço live, tá? Nesse horário das 8 horas, sobre diversos assuntos. Aí normalmente as pessoas vão me mandando os temas que elas querem e a gente vai fazendo, tá? Esse mês, na verdade, de maio é que eu fiz mais voltado à maternidade por conta de ser o mês das mães. Live do futuro, né, Camila? Quando você engravidar, quando você for mamãe, você já vai estar com tudo isso, ó, no esquema. Isso que é bom, né? Quando a gente já vai se preparando, porque é tudo aqui, gente. É a cabeça que a gente tem que preparar, não tem outro jeito, tá? E outra coisa é que assim, quando você, depois da maternidade, você se sente amada, quando você é uma mãe feliz, quando você se sente sexualmente satisfeita, você vai criar filhos felizes também, tá? Então, a vida, a tua sexualidade, ela vai fazer bem pra você, vai fazer bem pro sistema do casal e ela vai fazer bem pro sistema familiar. Por quê? Porque tá sendo passado a informação inconsciente de que, sim, sexo é vida, através dele que vem a vida, e isso ocorre naturalmente no nosso sistema, tá? Isso ocorre de uma forma bem tranquila, tá? Para que quando chegue a idade que vocês tenham que falar sobre isso com os filhos, que vocês possam falar livremente, né? As crianças hoje, elas estão já recebendo muito mais informações, então perguntas vão vir mais cedo, e se você já não tiver isso bem definido e bem tranquilo dentro de você, vai gerar um mal-estar, né? Vai gerar uma angústia, vai gerar um não saber o que fazer. Então, olha o quanto você acessar a tua sexualidade é importante para todo o sistema, tá? Vai ter esse impacto em todo o sistema. E conversem com esses maridos, tá? Tragam eles para a função de pai. Mostre o que eles podem fazer. Aquilo, tô voltando aqui lá no começo, mas assim, tenha esse olhar que talvez teu marido não saiba o que fazer, talvez ele seja inseguro, ele tenha medo, ele acha que ele não vai fazer direito, e aí por isso ele nem se mete. Ou se você é muito controlador e está sempre criticando, né, o jeito que ele faz. Presta atenção nisso e olha, ensina ele, fala, olha, vamos reconectar nós dois, eu tô sentindo falta disso, a gente precisa restabelecer, então faça você a sua parte, é assim que faz, né, veja o que ele tem dúvida, pronto, às vezes uma conversa dessa já se alivia, o teu marido já começa a fazer aquilo que ele pode fazer, então você não vai mais ficar na cobrança, né, nessa coisa de que só você tem que fazer, você já alivia a sobrecarga, já te sobra energia, já te sobra tempo para você poder viver a tua sexualidade, tá? E sejam criativos. Outro ponto, sobre os filhos que dormem com os pais, tá? Isso gera, assim, bastante conflito, controvérsia, enfim, entre algumas linhas de pesquisa, né? Mas eu vou falar aí para vocês o que eu vejo, tá? Na prática dessa questão. Então, tem sempre uma necessidade muito maior dos pais, da mãe, em trazer esse filho para o quarto do que da própria criança, tá? Então, observa isso. Outra coisa, namorar com criança não dá. Tá? Ah, mas tá dormindo. Não, o cérebro, gente, o cérebro mesmo, tá? O órgão, ele tá sempre recebendo, absorvendo os estímulos. Então, barulho, luz, enfim, vai estar absorvendo aquilo ali, tá? E o inconsciente da criança também. Por quê? Porque o quarto do casal já tem a energia inconsciente de que aquele lugar é para a intimidade daquele casal. Então, quando você traz a criança para esse lugar, você tira ela do lugar de criança, tá? Você coloca ela no lugar de adulto e isso não faz bem para ela. Não tô falando que nunca isso possa acontecer,
tá? Eu tô falando que todos os dias isso mostra algum tipo de disfunção, tá? A criança tem aí, sei lá, 1 ano, 2, 3, 5, tá ali, presta atenção nisso, tá? E jamais namorar com a criança perto, tá? No mesmo quarto, nem pensar, tá? Nem pensar mesmo. Por uma série de questões que não tem como a gente falar sobre isso aqui nessa live, não é o objetivo, mas cuidem disso, tá? Vocês têm que deixar esse espaço para vocês. Uma dica muito legal, né, que eu sempre dou para as famílias, que eu faço aqui em casa também, é o dia da família. Então é o dia que todo mundo pode dormir junto, é o dia que esse lugar, esse quarto do casal, ele é aberto para a família. Então os filhos podem dormir ali, faz uma coisa diferente, né, um filme até mais tarde, um jogo, enfim. Mas aí é o dia da família e as crianças, elas entendem muito bem isso e elas esperam isso. Então às vezes chega uma família no consultório para eu atender, e os pais ficam achando que a criança não vai conseguir dormir no quarto dela. E sim, ela consegue. E ela espera por esse dia da família. Então acaba sendo um momento muito legal, não gera nenhum tipo de informação ambígua para essa criança. Então ela sabe do lugar dela e ela sabe que naquele dia é permitido esse momento. Então acaba sendo algo muito positivo para o desenvolvimento da criança. Oi, Edneia, bem-vinda. Oi, Fran, bem-vinda. Sim, Cristina, mais pra frente a gente pode realmente falar sobre isso, né? Se vocês pedirem aqui. Temos mais, acho que uns 15 minutos, né? De novo, tô eu falando um monte. O que vocês querem me perguntar? O que vocês podem compartilhar aqui? Quem aí tá deixando, quem deixou a maternidade tomar conta e quem conseguiu resgatar esse espaço do casal, me contem. Quem conseguiu nutrir o relacionamento, gente, precisa, né? Relacionamento é nutrição todos os dias, a gente tem que nutrir, só o amor não basta. Eu fiz um post sobre isso, tá? O amor por si só não basta, ele precisa de muitas outras coisas, ele precisa de conexão no sexo, ele precisa de companheirismo, ele precisa de parceria, ele precisa de respeito pelo universo do outro, precisa de muita adaptação, né? Vamos falar sobre isso numa live aí em junho sobre relacionamentos. Minha filha ama o dia da família, espera ansiosa e conta nos dedos. Olha aí, Edneia, é isso aí, é tão legal. Aí a gente transforma uma coisa que sim, é muito bom a gente dormir com um filho, né? Porque é aquele aconchego, aquele carinho, aquele cheirinho, não importa a idade deles, é legal para eles também, traz segurança, traz aconchego, traz acolhimento. Então, coloquem o dia da família, gente, depois me contem, me mandem lá no direct como foi essa experiência para vocês, porque é muito legal, faz muito bem para todos nós. E não tira o espaço do casal, você não coloca ninguém ali. Gente, quando chega no consultório alguém me fala que o filho tá dormindo com a mãe no quarto do casal e o pai foi pro quarto do filho, nossa, eu já tenho 3 tipos de faniquito, porque olha a disfunção que está aí. Tá? Então, se alguém está com uma situação dessa, olha para isso bem rápido, vai procurar ajuda, porque isso tem que mudar, tá? Lógico que a gente tem situações em que a criança possa ter uma condição de saúde que precise de um cuidado, né, 24 horas, enfim. Não é, a gente tem que avaliar tudo, mas no geral, tá? É melhor que a criança esteja no quarto dela, tá? A criança vai crescer segura, né, autoconfiante, ela consegue estar ali no espaço dela, ela se sentir bem no espaço dela. Isso depois expande para outras coisas, tá? Se a criança se sente bem no quarto dela, que é o espaço dela, depois ela se sente bem nos outros lugares, enfim. Perguntas, gente? Acho que eu já falei de tudo. Eu separei uns temas, mas eu acho que eu falei de tudo. Ah, vergonha. Sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Mulheres após a maternidade que têm vergonha do corpo, tá? Cadê a autoestima?
Cadê sua autoestima de antes? Tá? Ou você já não tinha, ou por que você deixou ela se perder? Olha para aquilo que você tem de bom, tá? Se você conseguisse olhar com amor, com generosidade, pelo processo que você passou, pela mudança, pela vida que você gerou, você diminui isso em você e normalmente, gente, isso não faz diferença para os homens. Na maioria deles, eles não estão muito preocupados com isso, tá? Se a tua barriga voltou igual era antes, se o teu corpo, enfim, tá? Então, você vai cuidar de você. Se você não está se sentindo bem, vai cuidar da tua autoestima, se ame mais, vai buscar coisas que te façam bem para que você se sinta bem com você, porque senão realmente isso vai afetar a vida sexual, tá? Outra coisa que me falaram esses dias dessa dificuldade aí no período da amamentação, né? Lógico, né, gente, que não é nada confortável você, né, tá com aquele peito cheio de leite, né, espirra leite na cara do marido. Tem coisas que às vezes acontecem, mas você tem que saber lidar com isso numa boa e fazer disso uma piada, enfim, né? Mas tem muitas mulheres que se prendem por conta disso, tá? Até que a questão dos seios ficam muito restrito ao filho, tá? Como se fosse uma parte intocável, então isso pode acontecer também. Para eles entenderem também qual é o lugar deles na casa e na família. Sim, Vandréia, sobre as crianças dormirem no quarto, sim, muito importante, tá? Cada um tem o seu espaço, isso é muito bom, isso traz pertencimento para todo mundo, tá? E cada um realmente tem o seu lugar, né? Lugar de filho no lugar de filho, lugar de marido no lugar de marido, de esposa no lugar de esposa, de mãe no lugar de mãe, e assim a gente cria um terreno seguro e pertencente a cada um. Quem entrou, Jéssica, bem-vinda, Denise. Vocês que entraram agora, se quiserem ver a live inteira depois, vai estar lá no canal do YouTube, tá? Que mais? Deixa eu ver o que vocês colocaram nas respostas. É isso, sobrecarga, essa falta de tempo, enfim, acho que nós falamos bastante coisas, né? Temos só uns minutinhos. Já dá para vocês terem uma ideia, né? Já dá para vocês, mulheres, pararem com essa desculpinha de que a maternidade tá sendo a muleta aí para você não viver a sua sexualidade, tá? Vai atrás disso. Se permita viver, porque isso vai te fazer muito bem, isso vai te trazer um preenchimento interno, então vai atrás disso, tá? O corpo muda bastante, mas aquilo que falamos antes, temos que estar sempre cuidando do corpo, porque a idade vai chegar para todas. Sim, a gente tem que cuidar da gente, tá? Isso inclui muitas coisas, né? Isso inclui autocuidado emocional, isso inclui autocuidado físico, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Não, eu sempre falo que não é a estética em primeiro lugar, mas o bem que isso faz, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, principalmente, gente. Quanto a atividade física muda muitos processos cerebrais aí, né, que interferem na ansiedade, na depressão. Então, faz bem. E a gente tem que se cuidar. Cada um tem que encontrar algo que lhe faça bem, né, que seja o seu momento. Isso alimenta a nossa autoestima. Isso vai fazer com que a gente esteja bem para os outros também. Quando os netos gostam muito de dormir com os vovôs. Mas com os vovôs desse aí, né, Rosalie e Neco? Tem que gostar de dormir mesmo. Como é bom ter, para as crianças, para o desenvolvimento psíquico de uma criança, ter os avós por perto. Isso é muito bom, tá? Então, eles vão ter o espaço com vocês, eles vão lembrar para o resto da vida isso. Isso vai trazer aconchego para o coração deles, então tem mais aqui dormir mesmo. Eles não vão dormir todo dia, né? Mas quando eles forem, nossa, vai fazer bem para você, vai fazer bem para vocês e para as crianças. Aí entra naquela questão do momento de família, né? Se os seus netos estão aí, estão vindo te visitar, enfim, estão passeando, querem passar o final de semana aí,
É o momento da família. Vocês, como casal, vocês têm os outros dias, né, os outros momentos para vocês viverem a sexualidade de vocês. Então, nesse momento, tem que abraçar mesmo esses 2 pequenos aí que vocês têm de netos, né? E é muito bom, né, o amor que os avós conseguem dar para os netos, né? Porque é livre da cobrança e da culpa que nós pais carregamos. E é assim, fazer o quê, né? Faz parte. Tem até uma frase, eu sou péssima de lembrar de autor, mas tem algum escritor que fala algo bem bonito, que os avós são... Acho que é o Rubem Alves, os avós são... Se alguém souber essa frase, escreve aí, eu não sei. Ainda bem que tem os avós que proporcionam Vale Night. Que ótimo, né? Você poder contar com os avós para você poder dar uma saída com seu marido, gente. Isso é excelente. Uma forma muito legal dos casais que estão se sentindo desconectados a se redescobrirem, a criar essa conexão de novo, é o tal do Vale Night. É você sair, fazer algum programa que vocês faziam antes, que fazia bem, ir ao cinema, é um jantar, né? Enfim, algo assim que conecte vocês a momentos bons que vocês viveram. Isso ajuda bastante, tá? Às vezes vocês têm que... Muita coisa muda no corpo da mulher, né? Por conta dos hormônios. E afeta, sim, lubrificação, enfim. Então, as preliminares acabam sendo muito mais importantes do que eram antes já da maternidade. Isso é importante também de vocês falarem para o parceiro de vocês o quanto isso muda, então o quanto eles precisam trabalhar muito mais o jogo da sedução e da conquista, né, para fazer vocês se sentirem excitadas e aí vocês irem realmente para o momento do sexo. Então, tudo isso, gente, eles não vão adivinhar. Vocês têm que falar. Fala como é que é, fala que tá diferente, fala que você tá sentindo o teu corpo diferente, né? Existe realmente essa questão por conta dos hormônios, da secura vaginal. É um desconforto para a mulher, então sim, a mulher pode perguntar, pode ver isso até com a ginecologista, né? Passar algum lubrificante, alguma coisa assim. Mas é muito mais essa parceria, essa cumplicidade entre o casal que vai resolver, tá? Vocês realmente namorarem, vocês terem um momento de vocês, quando vocês organizam a rotina dos filhos, gente, quando vocês conseguem colocar isso, que faz muito bem para a criança e para vocês, que essa criança tem hora para dormir, vocês conseguem depois ter um momento de vocês. Então, sei lá, a criança vai dormir 9, 9h30, que é muito bom, né? Ou que seja 10 horas, mas que vocês tenham meia hora depois, né? Ou das 10 às 11 como um momento para vocês. Experimentem fazer essas coisas. Vejam, não existe uma receita pronta. O que existe é o quanto o sexo é importante para a vida, né? Porque é ele que traz a vida. Então ele é importante, o quanto é importante você manter a tua sexualidade e como é que vocês, casal, vão conseguir trazer o momento de casal diante dessa nova rotina. Diante desse novo dia a dia, muito mais tumultuado, muito mais cheio de coisas para fazer, desse bebê para cuidar, dessa criança para dar conta, das tarefas da escola, enfim. Mas como que vocês vão dar conta disso? O quanto vocês estão com saudade um do outro, tá? Falem isso. Ai, mas eu não tenho saudade. Então, corre procurar ajuda. Como é que você não tem saudade do seu marido? O que estava tanto aí escondido que agora veio à tona, né? Que disfunções já existiam na relação e que agora está aparecendo, né? Como namorar com roupa? Gente, namorar com roupa foi uma estratégia aí criada para um casal, né? Por conta da excitação, tá? Do homem não ir direto ao ponto. Então, você namora com roupa, a estratégia namora com roupa até a mulher se sentir pronta para o sexo. Aí pronto, aí não frustra ninguém, entendeu? É assim. É o que a mulher precisa, né? Porque às vezes, como para o homem é muito mais rápido, né? Esse desenvolvimento, então às vezes eles já querem ir, como é que esse casal me falou? Com muita sede ao pote, alguma coisa assim, né?
Então, não, então fala pro seu parceiro que o negócio tem que demorar mais, que você tem que se sentir envolvida, acolhida, né? Com um abraço, com um beijo, com esse toque, até que você se sinta pronta de fato para o sexo. Mas tudo é o que, gente? Comunicação. Se você não comunicar, nada vai acontecer. Aliás, vai acontecer, né? Vai continuar tudo desse jeito aí, emperrado e mau humor, porque daí o marido vai ficar de mau humor, ou vocês vão se distanciando, isso vai gerando uma angústia, um vazio. E para que isso, né? Para quê? Então, são vários questionamentos que vocês aí que passaram, estão passando pela maternidade, precisam se fazer, tá? A grande ideia dessa live é ficar essa reflexão. Quanto a sexualidade é importante para você. Quanto você se sente bem com a sua sexualidade. E se você não se sente, o que está te fazendo não se sentir bem? O que tem por trás aí, tá? Que crenças de que sexo é ruim, de que sexo é só para o homem, de que sexo é só para ter filhos, de que é vergonhoso, de que é sujo, de que é proibido, de que mulher não precisa, que isso aí é realmente só para cumprir o seu papel. Não é isso, tá? São diversas crenças que a gente sabe que existem por aí no inconsciente coletivo, né? E que nos foram passados muitas vezes, mas que não precisa ser assim, tá? Você pode ressignificar todas essas crenças e você pode sim viver a sua sexualidade de uma forma muito prazerosa, muito saudável, muito livre, sem culpa, sem cobrança. Esse é o objetivo, né? A gente tem que ser feliz, a gente tem que estar bem na relação, você tem que querer estar ali, você tem que gostar da pessoa que você está, você tem que ter saudade dela. Então, como que você vai ter um filho e por mais que você esteja, né, naqueles primeiros 40 dias, que é uma loucura, que é todo mundo se adaptando, passou, sei lá, 2 meses, e você não vai ter saudade do seu marido, do seu companheiro? Dá uma pensada nisso, tá? O Instagram me avisou aqui que nós temos 1 minuto e 45. Então, se vocês tiverem mais alguma perguntinha, me falem. Semana que vem eu não decidi o tema da live ainda. Semana que vem é maio ainda, né? Não decidi, o pessoal me mandou essa semana algumas coisas, tá? Me falaram bastante sobre traição, então nós vamos deixar esse para o mês de junho, que nós vamos falar somente sobre relacionamentos em junho, todas as lives, tá? Todas as terças. Mandem já as perguntas, o que vocês querem falar sobre relacionamento, né? Semana que vem eu vou dar uma olhada ali. O que vocês querem ouvir semana que vem, gente? Obrigada, Edneia, Rosali, Camila, vocês estão sempre presentes aqui. Muito obrigada. Obrigada, Edneia. Foi muito legal, espero que, assim, o recado tenha ficado bacana aí para vocês. Obrigada, Vandréia. Cleiciane, obrigada. Enviem a live, tá? Depois para outras pessoas e lá do YouTube também, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação, né? E que a gente possa espalhar tudo isso. Obrigada, Rosali. Obrigada. Então, nos vemos terça que vem para falar sobre alguma coisa que vocês vão me mandar aí de sugestão, tá bom? Fiquem bem, um ótimo fim de terça e até semana que vem. Beijos!